Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Então, hoje, na nossa aula 1 do dia 16, nós vamos trabalhar com o realismo, a parte do contexto histórico. Então, vocês podem acompanhar, né, no revisional de vocês, lá na página 10, tá? Então, vocês podem ir anotando, podem ir organizando, né? O que vocês acharem ali importante. Então, vamos lá. Gente, dentro da parte do contexto histórico do realismo, nós vamos ver alguns itens de bastante importância, né? Então, na segunda metade do século XIX, a estética romântica ela acabou sendo acabou se esgotando, né? E ela na verdade deu lugar a um discurso chamado de discurso racionalista, onde o uso da razão ele era um fato bastante importante. Com os desdobramentos que aconteceram da Revolução Industrial, a urbanização que acabou crescendo bastante, né? As cidades que acabaram se formando de forma desordenada, além dos avanços que foram os avanços baseados na parte técnica, na parte científica, deram à população um novo olhar para a realidade. Então, os leitores dessa época, eles acabaram sendo mais exigentes, né? Para quê? Para que eles pudessem compreender todas essas transformações que estavam ocorrendo no momento, né? Por causa disso, houve também a alteração do cenário urbano, né? Com o quê? Com o êxodo rural. Então, muitas pessoas saíam do campo, vinham para a cidade em busca de uma vida melhor. Não encontrando isso, eles acabavam encontrando lugares para se abrigar, né? Se aglomerando em casas, né? Em espaços que antes eram desabitados. As fábricas, que eram o principal meio de trabalho para essas pessoas, eles ofereciam aos trabalhadores péssimas condições. As jornadas de trabalho elas eram exorbitantes, elas passavam às vezes de 14 até 20 horas de trabalho. Os salários eram baixos também, mas as pessoas precisavam do trabalho, então elas tinham que ficar. Né? Essa onda cientificista também que aconteceu, elas acabaram trazendo essas novas formas de pensar em relação à sociedade, em relação ao mundo. Para isso, gente, nós temos três grandes correntes. Então, quando nós falamos no realismo, nós sempre vamos lembrar dessas três grandes correntes. Primeira delas, o positivismo. Então, o positivismo, em um primeiro momento, foi pensado por Auguste Comte. Né? Então, ele dizia o quê? Que o único saber que é extremamente válido é o saber científico. Ou seja, tudo que é fora do saber científico não é considerado válido nem importante. Né? Então, o conhecimento ele é um caminho que vai levar a três etapas. A primeira etapa sempre vai ser a observação, a segunda vai ser a experiência e a terceira vai ser a comparação. Então, o realismo ele se pauta nessa corrente porque ele quer mostrar, né? Ele quer trazer essa ideia do científico, né? Desse conhecimento que é reconhecido cientificamente. Né? Depois nós temos o darwinismo ou evolucionismo, que foi pensado por Charles Darwin, e ele traz a ideia da seleção natural. O que significa essa ideia de seleção natural? Só as pessoas que são mais adaptadas vão sobreviver. Tá? Então, nessa disputa, vamos dizer assim, da vida pela sobrevivência, né? Quem está mais adaptado, quem está mais acostumado àquilo vai sobreviver. E o determinismo, né? O determinismo que depois vai ser revisto também no naturalismo, que foi pensado por Hippolyte Taine. Então, gente, ele diz o quê? Que todo o comportamento do ser humano ele é determinado geralmente por três fatores. Quais são esses fatores? O meio social que a pessoa vive, a raça que a pessoa tem e o momento histórico em que ela se encontra. Né? Então, esses três elementos ali, eles são o que o determinismo coloca. Então, a gente vê o determinismo no realismo e a gente vai estudar também o determinismo lá no naturalismo.
No realismo, quando a gente vai trabalhar um pouquinho do realismo na Europa, né, a gente tem algumas características ali que vão ser trazidas depois por autores aqui para o Brasil, né? Então ele tem origem com a publicação do romance Madame Bovary, que é de Gustave de Flaubert, em 1857, né? Qual era a principal preocupação dessa obra? Ela era denunciar, né? Então, não só dessa obra, mas as obras que foram produzidas no realismo era a denúncia de problemas sociais. Então, a maioria delas vão se pautar nessa ideia de denúncia, né? Então, o que a obra realista buscava? Ela buscava apresentar a realidade de maneira objetiva, sempre fazendo o quê? Descrevendo alguns aspectos do comportamento humano, mesmo que fossem os mais duros, como por exemplo o adultério, a exploração do homem pelo homem, né? E também as instituições que eram ligadas à igreja e também ao modo de vida burguês. Então tudo isso, gente, era criticado, era mostrado, né? Fazer com que as pessoas observassem essa realidade. Por isso o nome realismo. Né? Então, nós temos como características gerais do realismo, primeiro, a racionalidade, né? E assim, gente, tudo o contrário do que os artistas românticos pensavam, eles se deixavam levar pela emoção, né, e tudo mais. Os escritores realistas, eles valorizavam esse comportamento racional, esse conhecimento racional, essa observação da realidade, a pesquisa em si, né? Além disso, também a impessoalidade, que acabava se distinguindo também, né, de outros autores, de outras obras que foram trabalhadas, né? Por quê? Porque o autor ele precisa ter distanciamento entre os temas que vão ser discutidos por ele. Então ele tem que contar, ele tem que falar tudo o que ele está vendo, mas de modo impessoal. Nós temos também a objetividade, né? Que seria o quê? A realidade vista como algo concreto, como algo palpável. Os personagens eles devem fazer o quê? Exigir, agir como seres humanos, que têm virtudes, que têm vícios também. E a contemporaneidade, também que é uma característica, né? Que também, né, contra o romantismo, né? Ele fala o quê? Ele cria mundos, ele foge de um passado que o romantismo, o romântico fazia, né? O realista não, ele toma para si o contexto, ele pega aquele contexto para si, ele acaba a partir desse contexto tecendo análises e também interpretações. Os escritos desta época, eles eram voltados aos valores contra a burguesia, né? A falsa moralidade do clero, os costumes das classes sociais menos favorecidas e também a moralidade decadente da sociedade burguesa, né? Então, eram características gerais, gente. Então, o que significam essas características? Que elas apareceram no realismo na Europa, o realismo em Portugal, o realismo no Brasil, né? Gente, eu quero que vocês façam essa questão lá no caderno de vocês. Eu achei assim essas duas questões bem interessantes para que a gente possa né, ver ali bem certinho e analisar. Então vocês vão copiar essas questões aí no caderno de vocês como atividades e vão resolver, vão pôr ali, explicar por que está certo, por que está errado. Então, sobre o realismo no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Na verdade, no Brasil não, no realismo. Eu falei no Brasil porque viajei aqui na maionese, mas é o realismo. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo, tá? Então, onde que tá o erro? Tá aqui, né, gente? Por quê? Porque nós sabemos que o realismo ele surgiu antes do naturalismo e ele foi uma reação contra o romantismo e não contra o naturalismo. Ó, o realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. Por que eles têm as mesmas bases? Porque eles possuem o mesmo contexto social, tá? O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. Isso a gente viu que é verdadeiro, por quê? Porque eles trabalhavam, né, com as correntes filosóficas e essas correntes de pensamento, né, que a gente viu. Então, o cientificismo, ele era uma das características, né? Eles precisavam explicar os comportamentos humanos baseados na ciência. Gustave de Flaubert foi um dos precursores do realismo e escreveu Madame Bovary. A gente viu, inclusive, nessa aula mesmo, que é verdadeira essa questão, porque ele
o romance que deu início ao realismo na Europa, né? Émile Zola escreveu o romance de tese, que influenciou escritores brasileiros. Então, gente, o Émile Zola, ele foi um autor que ele acabou, sim, influenciando. Depois, quando a gente for estudar o realismo brasileiro, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Mas essa questão também é verdadeira, tá? Aí na 2 aqui, a segunda questão, sobre a literatura realista, é incorreto afirmar, ó, é mais uma que a gente tem que marcar ali para ver por que ela é incorreta. Teve início na Europa, né? A gente já viu que é verdadeiro, com a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e do romance naturalista Terence Hacking, que é de Émile Zola. Então a gente viu que o Émile Zola ele também acaba influenciando. Então essa questão é correta. Em comum, realismo e naturalismo apresentam os seguintes aspectos: combate ao romantismo, ambos têm esse mesmo combate. Resgate do objetivismo também, né? Por quê? Porque eles estavam acostumados com outros momentos, como o subjetivismo do romantismo. E a literatura e o gosto pelas descrições. Entre as principais características estão personagens planas, de pensamentos e ações previsíveis, individualismo, subjetivismo, linguagem culta permeada por metáforas. Gente, isso tudo aqui cabe para o romantismo, tá? Então, por isso que é uma questão incorreta, letra C. Entre as principais características do realismo estão personagens trabalhados psicologicamente, é verdadeiro, né? Inclusive a gente tem Dom Casmurro, por exemplo, que a Capitu ela é personagem bastante trabalhada psicologicamente. Temos o universalismo, né? Pensar o todo de um modo geral. Objetivismo, linguagem culta e direta também é verdadeira. Então a letra C é a letra que vocês precisam marcar. Então, gente, vocês colocam lá, copiam no caderninho de vocês de literatura, explicam por que a questão tá certa e tá errada, e para eu poder validar a aula de vocês, certo? Então, um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima!